Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje a gente começou bem sereno, hoje a gente não teve pagelança, né? Não tivemos nenhuma música de umbanda ou indígena, como a gente vem fazendo nos últimos programas, porque a gente deu até uma encerrada na série de palestras e vivências que a gente estava fazendo lá no nosso núcleo, sobre pagelança, xamanismo. Semana passada foi sobre espiritualidade inca, espiritualidade nativa dos povos peruanos. Foi um trabalho belíssimo, uma palestra maravilhosa. Depois uma vivência. Agradeço a presença dos ouvintes que foram na nossa palestra e na vivência. Mas agora a gente está dando uma pausa e nossas atividades vão voltar o ano que vem, em fevereiro, aberto ao público. Então, hoje a gente começou mais tranquilinho, mais sereno, sem a nossa pagelança. Bom, nós temos um convidado hoje especial. No programa passado eu falei sobre família, faz tempo que eu não trago nenhum convidado aqui no programa. Hoje nós temos um convidado especial, então por isso que eu não vou também tocar nenhuma música na abertura do programa, para a gente aproveitar ao máximo a presença dele aqui. O tema do programa de hoje é um tema que eu pretendo em 2015 fazer uma série de programas também. É um tema que está ligado à questão da ufologia, ou à questão da realidade, da presença, da existência de seres de outros planetas. E mais, o contato que a humanidade pode ter, tem e terá com esses seres de outros planetas. Então, hoje, o convidado é o Juliano Posati. Ele é o produtor do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier. Esse documentário ele está disponível em DVD. Então, pega uma caneta, pega um papel, porque no final o Juliano, eu vou pedir para ele divulgar o site dele e o telefone para quem quiser comprar, porque esse DVD é muito interessante, eu assisti, tá? Eu gosto desse tema, ele é muito interessante, e de repente você pode, é a minha dica já, de repente você pode dar de presente de Natal para alguém, para você mesmo, tá? É um DVD belíssimo, um belo trabalho de pesquisa, tem a presença de ufólogos. Quem vai falar sobre esse trabalho, sobre o DVD, é o próprio Juliano. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o conteúdo desse DVD, o Data Limite. E esse DVD fala sobre isso, sobre esse contato que a humanidade tem já, de certa forma, mas de repente terá de forma mais massiva, mais aberta, mais de conhecimento geral, em breve, né? Isso segundo
a certas possibilidades aí, segundo a afirmação do próprio Chico Xavier. É o trabalho de pesquisa que ele fez. Então, vamos conhecer, vocês que ainda não assistiram o DVD, vocês vão conhecer um pouquinho sobre essa questão da vida em outros planetas, esses seres espirituais e o contato com a gente. Obrigado, Juliano, pela tua presença aqui no nosso programa, por você ter aceitado o convite de vir aqui, e seja bem-vindo. E eu quero que você se apresente, eu quero que você fale um pouquinho de você, quem é você profissionalmente, e fale um pouquinho até do teu trabalho, né, o trabalho da tua produtora, né? Pode se apresentar aí para os nossos ouvintes. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Está feliz de estar aqui com você, Vitor, divulgando esse trabalho que é o Data Limite segundo Chico Xavier. É um trabalho que tem mudado a orientação até dos nossos objetivos e tudo mais. Eu sou publicitário, marqueteiro de formação, tenho uma agência de propaganda, esse é o meu ganha-pão, né? É o nosso trabalho no dia a dia. E nós montamos agora em 2014 essa produtora de vídeo, em parceria a Posat Filmes, em parceria com a Cinemakers, e esse é o primeiro projeto que nós estamos empreendendo juntos. É um projeto sob a direção do Fábio Medeiros, foi o diretor do documentário, e a produção executiva ficou sob minha responsabilidade com a Rebeca Casagrande. É um projeto independente, o Data Limite ele é totalmente independente, ele não foi financiado por Ancine, não foi financiado por patrocinador, ele é recurso próprio e idealismo mesmo. A gente acredita na questão do Data Limite, na mensagem de Chico Xavier, a gente entende que é muito crível essa mensagem e que existem hoje indícios em todas as esferas do conhecimento humano que apontam justamente para a realização dessa data limite, como o Chico Xavier previu. Isso foi bacana da gente não estar, vamos dizer, ligado a uma só escola de pensamento, sabe? A gente está ligado a todas as escolas de pensamento. Então fala para o ouvinte o que é a data limite e o que aborda o documentário Data Limite. A gente começou uma pesquisa a partir de algumas declarações e entrevistas do Geraldo Lemos à Folha Espírita e do programa Pinga Fogo, de 1971. Pinga Fogo foi um sucesso de audiência, você sabe bem disso. O Chico foi sabatinado com perguntas de todos os tipos e virava e mexia e falava, olha, se a humanidade não entrar no prazo de 50 anos numa guerra nuclear, então a ciência descortinará para nós um universo de possibilidades. Eu falei, pô, mas por que o Chico fica falando tanto 50 anos, 50 anos, 50 anos? E aí foi na entrevista do Geraldo Lemos que a gente entendeu, né? Segundo Chico, as potências celestes do nosso sistema, elas haviam se reunido por conta da questão nuclear. Elas estavam preocupadas com o caminho bélico que a humanidade estava tomando, isso em meados da década de 60. Né? E elas fazem uma reunião em 20 de julho de 69, ou seja, por ocasião da chegada do homem à Lua, para avaliar o avanço moral da sociedade terrena e também para discutir a questão nuclear. Né? Mas tendo em vista o avanço científico que foi a conquista da Lua, eles resolvem dar um prazo de 50 anos. Para quê? Para ver como é que a humanidade ia se comportar. Né? A gente estava dando um primeiro salto, né? A giant leap for mankind, segundo Neil Armstrong, na direção tecnológica. Então, como é que a gente ia lidar com isso nos próximos 50 anos? Vencendo esse prazo de 50 anos, sem entrar num conflito nuclear, o Chico diz que essas potências autorizariam a apresentação formal de irmãos e civilizações de planetas vizinhos à Terra e iniciaria-se então um processo de intercâmbio tecnológico. Ou seja, se a humanidade então não entrasse em novas guerras mundiais, nós teríamos então seres de outros planetas teriam a permissão para se apresentar abertamente às autoridades aqui na Terra e a gente começar então um grande intercâmbio de aprendizado, um intercâmbio realmente de avanço tecnológico e espiritual. Essa data então, de acordo com o Chico Xavier, de acordo com a visão dele, seria 20 de julho de 2019.
seria o vencimento do prazo, mas um início de uma nova era. Então não é que 20 de julho de 2019, meio-dia, cara, sai no terraço que vai ter uma nave pousando no Ibirapuera. Não, a partir de julho de 2019. Agora, é interessante, né, porque a semana retrasada, a Agência Espacial Internacional, ela tem uma câmera, um webcam acoplada na parte de fora que fica monitorando e tal, e transmitindo isso ao vivo no site da NASA. Bom, eis que o telefone da NASA não para de tocar. Era gente do mundo inteiro perguntando o que está acontecendo. Quando os caras olham para a câmera, tinha um objeto gigantesco se movendo sobre a atmosfera da Terra, entre nuvens e tudo mais, então você não consegue perceber o que é, mas é um objeto de proporções continentais se movendo. Aí é aquela coisa, né? Cai o link, desliga, a tela fica preta no ar, ninguém sabe dar uma explicação. Depois de uma semana eles precisaram fazer um anúncio oficial. Então a expectativa, a NASA já deu a expectativa dela, a NASA deu a data limite. A NASA reconheceu não só a existência certa de vidas ao redor do planeta Terra, né, nos outros orbes habitados, como anunciou formalmente que espera que em no máximo 20 anos este contato formal e inicial seja realizado. Isso a NASA já afirmou oficialmente? Já existe isso? Há coisa de 15 dias dentro no datalimite.com, www.datalimite.com, você ouvinte pode conferir uma matéria lá embaixo na nossa área de matérias. Você vai ver uma reportagem onde a NASA, inclusive, já prepara astronautas. Isso ela já faz desde o tempo do Edgar Mitchell, né? Prepara astronautas para contatos. Quer dizer, a NASA já está incorporando ao treinamento dos astronautas a exopolítica, né? Política do planeta Terra para fora do planeta Terra. Interessante, eu não sabia dessa novidade. Assim, eu fiz em 2001... duas edições de uma revista que eu lancei, revista Alien na época, sobre ufologia. Eu conversei com o próprio Gevaer da revista UFO, me ajudou a fazer essa revista. Conversei com vários ufólogos, eles colaboraram. E depois eu fiz 2 edições especiais, uma da Caminho e uma da Cristã de Espiritismo, sobre ufologia também. O que acontece? Primeiro, só para deixar claro para os nossos ouvintes que a maioria é espírita, primeiro, Kardec já aceita, o espiritismo, ele aceita a existência de vida em outros planetas, tá? Então o espiritismo, ele aceita que existe vida em outros planetas. Isso está na codificação para quem é espírita, então. Segundo, eu, pessoalmente, quando eu fiz a revista de ufologia, eu pesquisei bastante, eu assisti vídeos, vi fotos, conversei com pesquisadores, inclusive com clarividentes. Então, assim, para mim, eu não tenho dúvidas. Claro, posso estar errado, eu sempre deixo uma pontinha para estar errado em tudo. Isso é um hábito de quem estuda filosofia. Mas eu tenho convicção de que nós já somos visitados por naves, já existem abduções, já existe um contato, nós temos aí líderes e representantes de militares que assumem, você vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, para mim, eu tenho convicção, 99,9% de chance, de que nós já somos visitados por extraterrestres, sejam extraterrestres com um corpo carnal, físico, né? Carnal não, mas físico, vamos usar a palavra físico, um corpo denso, ou seja, naves que podem ser fotografadas, filmadas. Eu cansei de assistir documentários no History Channel, no National Geographic. Então, para mim não há dúvida de que eles estão presentes, inclusive coordenando a evolução da humanidade há milênios, né? Os ETs, para mim, eles coordenam a nossa evolução há milênios. E existem ETs que estão desencarnados também. E eles participam de alguns grupos espiritualistas, inclusive do nosso. Então, existem ETs desencarnados, seres de outros planetas, que estão participando. Então, para mim, isso que você está falando realmente a comprovação, só que, vamos dizer assim, de forma massiva, né? Não vai ficar restrita ao pequeno grupo de pesquisadores que vê que existem ETs. A humanidade em geral.
eu toquei nesse ponto. Vocês entrevistaram o ex-ministro da Defesa, da Aeronáutica, né, da Defesa do Canadá. Fala um pouquinho sobre isso. Nós, quando avaliamos o roteiro no final do ano passado, e toda essa temática que o Chico aborda, nós fomos atrás de vozes relevantes que confirmassem isso. Porque, mais uma vez, a nossa ideia não era fazer um documentário espírita, mas com esse rótulo, vamos dizer assim. A gente queria todas as áreas de conhecimento, de alguma forma, avalizando o que o Chico havia dito. Porque isso já acontece em outros assuntos, né? E qual não foi a nossa surpresa quando nós vimos essa declaração do ex-ministro de Defesa do Canadá, Paul Hellyer, numa audiência pública em Washington, por conta de um movimento chamado Disclosure. Ele entra dentro do Senado americano praticamente e rasga o verbo. Quer dizer, tudo que o Hellyer fala publicamente nessa conferência no Congresso é o que o Chico previa. Ele fala que os nossos visitantes estão preocupados com a questão nuclear no planeta Terra. Hoje, assim, a título de curiosidade, segundo o relatório do Clube dos Cientistas Atômicos em 2012 para o jornal The Guardian, nós temos um arsenal assumido pelas potências de 10.337 ogivas nucleares. Daquelas que caíram em Hiroshima e Nagasaki. Tá? Com potencial de destruição de 80 vezes do nosso planeta. Nós poderíamos destruir o planeta 80 vezes consecutivas com esse arsenal. O Hellyer entra e fala que essa é a preocupação dos nossos visitantes, que nós não sabemos lidar com a energia nuclear, que se nós já houvéssemos nos desarmado, né, eles já teriam iniciado esse processo de apresentação pública e de transferência tecnológica. E o Hellyer ainda fala mais, ele fala que o próprio governo do G8, né, o governo dos países do G8, já mantém contato há muito tempo com pelo menos 8 espécies ou 8 civilizações diferentes extraterrenas. Né? Agora, é o que eu falo, Vitor, eu sou muito pragmático. O cara é ex-ministro de Defesa do Canadá, tem 87 anos. Ele foi ministro de Defesa do Canadá por 26 anos e meio, mais ou menos. Por 6 meses ele foi vice-presidente do Canadá. Ele criou e unificou as Forças Armadas canadenses. Então, assim, o cara tem um currículo invejável, mora confortavelmente. Ele não tem razão para inventar uma história dessa, ou para dar com a língua dos dentes, uma coisa assim, só para ganhar popularidade, ou só para ganhar mídia. Então, é muito crível. E o detalhe, é uma pessoa que fala exatamente o que o Chico falava, sem nunca ter ouvido falar de Chico Xavier. Agora, a gente falou sobre tudo isso, e uma coisa que você falou agora, que eu acho que é muito importante, e que se a gente já tivesse se desarmado, os extraterrestres, enfim, poderiam estar transferindo o conhecimento dele, tecnológico, nos ensinando, fazendo um intercâmbio mais aberto, e não algo muito pontual e específico, mas algo mais aberto com a humanidade. Eu penso que esse desarmar nosso não é apenas o desarmar de armas nucleares, mas enquanto a gente não amadurecer espiritualmente, emocionalmente falando, enquanto a humanidade, não sair da fase infantiloide que nós estamos, tá? Porque a maioria de nós, em termos emocionais, é muito infantil. Então, enquanto a gente não evoluir espiritualmente, esse contato também vai ser limitado, né? E outra, tem gente que pode pensar assim, mas por que os ETs, se eles existem, por que eles não se aproximam e se mostram? Por causa disso que você acabou de falar, a gente não tem preparo, né? E outra coisa, se só quando o cometa Halley passou por aqui, várias pessoas cometeram suicídio porque acharam que era o fim do mundo, existe um problema muito sério, que é a questão da religião. Né? Se de repente os ETs começam a chegar aqui, quantos doidos não vão se matar? Quantas religiões não vão entrar em colapso porque vão ter que assumir que nós não somos o centro do universo? Então, a humanidade vai entrar num certo colapso espiritual, uma crise de identidades. Então, eu penso que essas humanidades extraterrestres, elas sabem muito bem como agir para não nos prejudicar, mas para nos ajudar. Né? Então, eu acho que
essa é a mensagem mais importante que o próprio documentário Data Limite quer deixar. A necessidade nossa da gente olhar para a nossa evolução e querer evoluir. Porque senão a gente não vai ter nunca esse preparo espiritual, né? Eu lembrei daquela cena do Star Trek 2, né? Que a Federação não autoriza de jeito nenhum a manifestação para planetas primitivos. E aí, por um problema, eles estão tentando resolver lá a erupção de um vulcão que está iminente, mas por uma questão de salvar um dos membros que estavam ali, a nave sai do esconderijo, sobrevoa uma aldeia com nativos primitivos, resgata o cara e vai embora, né? E aí a cena posterior é genial, porque o líder daquela pequena tribo, né, já estava todo mundo caído no chão com medo, o líder daquela pequena tribo imediatamente faz um símbolo na Terra, imitando a forma, né, da Enterprise, o formato da nave, e automaticamente as pessoas começam a adorar aquele símbolo como se ele fosse Deus, né? Quer dizer, houve uma interferência ali naquele processo evolutivo. Eu acredito, e a boa parte dos nossos entrevistados comentaram isso, que está havendo um processo de preparação. Se você parar para pensar, quando eu e você éramos crianças, ufologia era uma questão de ficção científica, né? Nos últimos 20 anos, ufologia tem se tornado uma questão de expectativa, uma questão óbvia diante das descobertas da ciência sobre a grandeza do universo. Então, essa preparação, e isso também tem muito a ver com o cinema, por exemplo, né? Os inimigos do Rambo eram os vietnamitas durante a Guerra do Vietnã, os inimigos do Indiana Jones eram os russos, eram os nazistas, os inimigos por exemplo, se a gente pegar os inimigos do Superman também eram os russos durante a Guerra Fria. O Superman lutava contra o armamento bélico, etc. e tal. Tá bom, passado tudo isso, quem são os inimigos hoje de Hollywood e qual é a temática hoje, nos últimos 10 anos de Hollywood? É contato, é chegada de seres de outras civilizações, é chegada de novas tecnologias, é super-humanidades, como filmes da série do Stan Lee, como o X-Men, por exemplo, são super-humanidades, que nós sabemos muito bem que são seres humanos com habilidades parapsicológicas extremamente desenvolvidas e avançadas. Então está havendo uma preparação para essa questão. Hoje uma criança de 5 anos já encara muito mais, de uma forma muito mais natural, a questão de vida fora do planeta Terra. Sim, essa própria questão da internet, dos jogos virtuais que você joga em grupos com milhares de pessoas na internet, isso começa a abrir possibilidade para essas novas gerações o seguinte: para ela é natural você poder se comunicar instantaneamente com alguém. Né? Então por quê? Porque eu posso entrar no WhatsApp e mandar uma mensagem de onde eu estivesse, seja na rua, onde for. Isso começa a abrir porta para você entender que pela telepatia você também pode. Né? Se eu saio para jogar um joguinho virtual na internet, de repente eu posso sair do corpo numa projeção astral. Se eu posso interagir com outras civilizações num jogo, então parece que as futuras, as atuais novas e as futuras gerações, o que para nós e no passado era absurdo, elas já vão estar reencarnando num contexto que falar sobre extraterrestre, falar sobre experiência fora do corpo, falar sobre você conversar com o espírito pelo computador, isso tudo é natural, é consequência. Mais do que natural, eu diria que vai realmente fazer parte do cotidiano delas, né? Porque elas já vêm mais preparadas, elas já vêm mais amadurecidas e elas já vêm mais espertas também, essa que é a verdade, né? Eu tenho minha sobrinha de 3 anos, pede mais o iPad do que a chupeta, né? Sabe mexer, sabe o que quer, sabe encontrar o que quer, né? Aquela interface para ela, claro, por mais bem feita que a interface visual da Apple seja, mas aquilo para ela é intuitivo, ela sabe mexer. Hoje em dia não é difícil você encontrar um casal jovem de pais caminhando com um carrinho de criança na rua e a criança está distraída com o iPhone na mão, né? Totalmente mergulhada ali e está se resolvendo, e está fazendo acontecer. Agora, nós estamos hoje com uma tecnologia e com uma descoberta científica sensacional. A Jill Tarter do SETI Institute,
fez uma apresentação há pouco tempo e ela disse que ela estava passando alguns dados, né? Que o nosso Sol é uma estrela de 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que por sua vez é uma galáxia de 100 bilhões de galáxias do universo mapeado até agora. E você acha que nós estamos sozinhos? Pelo amor de Deus, isso é jogar Jordano Bruno na fogueira de novo. Olha, esse tema ele é muito amplo e eu gostaria que você voltasse, ainda no primeiro semestre mesmo de 2015, que você voltasse quando você achar que é um momento legal, que dá pra gente te encaixar na tua agenda, pra gente continuar aprofundando esse bate-papo, porque 25 minutos é muito pouco. Quem quiser comprar o DVD pra assistir, pra dar de presente, quais os sites e telefones? Olha, o melhor site para encontrar todos os sites que estão vendendo é o datalimite.com, não tem BR. datalimite.com. E quem não tem internet, que muito ouvinte não tem, precisa ligar. Pode estar ligando para 3539-4347. O DDD é o 11 3539-4347. É o telefone da nossa produtora e ali a gente vai poder encaminhar para o melhor, para o site de vendas mais próximo da pessoa. Então, vamos repetir devagarzinho então pela última vez. O telefone da produtora para quem quiser comprar o DVD. DDD 11 3539-4347. E em janeiro está chegando a Revista Cristã de Espiritismo, edição 135, e a matéria de capa é sobre o Data Limite. Uma matéria de 8 páginas, porque eu fiz uma entrevista com o Juliano e eu não tive coragem de cortar nada. Que bom. Eu não tive coragem de cortar, então foi de 8 páginas. Eu acho que eu nunca publiquei uma matéria de capa tão grande. Que legal. Então, vocês também vão poder ler em janeiro, mas aí eu aviso. Quem quiser visitar o nosso site, o site da Revista Cristã de Espiritismo e da Caminho Espiritual, lá tem muito artigo, muito vídeo, tem programas gravados e tem a nossa livraria. Se você ainda não comprou um presente de Natal, lá nós temos livros, DVDs, CDs, espíritas, umbandistas, espiritualistas em geral. Tem as nossas revistas. Você pode também lá clicar lá e ir para o site da editora Minuano e fazer uma assinatura. Você pode dar de presente uma assinatura para alguém ou para você mesmo. Então anote o nosso site www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br. Se você quiser dar de presente uma assinatura para alguém, mas não tem internet, liga pra gente que eu passo o telefone de assinatura, que eu esqueci de anotar e não lembro de novo. Nosso telefone é 2645 4017 2645 4017. Você pode falar comigo se você quiser algum livro da nossa livraria ou fazer a assinatura da Revista Cristã de Espiritismo, tá bom? Que eu encaminho vocês também. Bom, então tá aí a dica, nosso programa acabou, passa muito rápido, eu quero que você volte para a gente aprofundar esse bate-papo. Tá bom? Lá no site datalimite.com você tem mais informação, você tem novidades e você tem o DVD para comprar também. Eu assisti, eu adorei, fiz uma entrevista sobre o tema, publiquei na revista, então eu estou divulgando essa ideia porque eu acredito nela, ok? E eu acho que você vai gostar de pesquisar esse universo fantástico que é a realidade da vida em outros planetas. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Vitor. Boa tarde a você, ouvinte. Muito obrigado. E até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim